A revista Super Interessante publicou uma reportagem falando sobre os 5 tipos mais comuns de depressão. Todos exigem cuidados específicos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Renata Borges. Tudo bom, Renata? Tudo bem. É importante dizer que assim, tem 5 lá, mas não são só 5, né? Cada um tem uma característica, né? As pessoas têm várias características, né? Na verdade, a revista ela faz uma classificação que é bastante interessante. Entretanto, é difícil classificar a depressão exatamente dentro daqueles 5 tipos, né? Seria mais correto dizer o que caracteriza a depressão, né? Quais são os sintomas que caracterizam a depressão. A doença é considerada o mal do século, né? Dizem que cada vez mais as pessoas estão tendo depressão. O que poderia estar levando a isso? Olha, a depressão é o mal do século. Entretanto, Nietzsche já falava lá atrás do tal do niilismo ocidental, que de uma forma mais resumida e mais rápida nós poderíamos estar falando sobre a perda de Deus, né? Ou a perda da alma. Então, hoje, no mundo onde tudo é muito acessível, tudo muito fácil, onde tudo é muito suprido materialmente, esse mundo interior, esse mundo mais interno, acaba ficando um pouco de escanteio. Então, dentro da visão da psicologia, lógico, se for para a medicina, né, vai estar sendo falado outra coisa, mas poderíamos considerar isso, que é uma perda desse contato com esse mundo interno, dos afetos. Uma coisa que a mim intriga muito, porque eu sou meio poliana, vamos colocar assim, é que a pessoa com depressão ela não consegue enxergar uma luz, uma possibilidade, um fio de esperança. Ela tem essa dificuldade, né, quando chega num caso mais profundo. O que acontece? Você definiu bem. A depressão é exatamente isso. Caracteriza essa perda de esperança, digamos assim, de não enxergar uma luz no fim do túnel. Eu já ouvi falar, muitos pacientes falando que de um vazio. Eu sinto um tremendo vazio. Só que o vazio é o fim, é o nada, mas também é o começo. Então, ali também existe a possibilidade. E é assim, esse é o grande trabalho a se fazer. Qual é a possibilidade nesse grande vazio, nesse não tenho mais nada que me satisfaça? Que é a grande possibilidade de voltar o olhar para si mesmo, para o que realmente importa. Tem um livro muito legal, chamado A Passagem do Meio, que ele diz que, normalmente, na metade da nossa vida, que alguns dizem ser entre 30 e 40 anos, acontece uma inversão de valores muito grandes. Lógico que esse meio da vida ele é muito relativo. Para alguns pode começar aos 20, para outros pode começar aos 60, né, que é um período de crise interna, onde existe uma busca de algo que realmente faça sentido na vida. E é isso que a pessoa que está com depressão normalmente não consegue enxergar. O que é que faz sentido na minha vida? O que é que realmente me toca? O que é que realmente me faz vibrar, que desperta paixão em mim? E assim, o interessante é que a pessoa no comecinho já consiga entender, porque ainda existe um preconceito, né? Depressão é coisa de gente fraca, e essas coisas todas. Identificar logo no comecinho para tentar já ir trabalhando isso, né? Quais seriam esses sintomas que pode acender a luzinha de alerta para as pessoas? Olha, é difícil dizer assim, olha, no comecinho, porque o comecinho ela já pode chegar com tudo, né? Mas existe um entristecimento, existe uma desesperança, existe, como eu disse, essa falta de sentido, as coisas perdem o sabor, eu passo a fazer as coisas de uma maneira mais mecânica, né, sem tanto envolvimento, sem tanto os afetos estarem presentes. Existe uma tendência ao isolamento, mas não necessariamente o isolamento é característico da depressão.
esses sintomas de um Já retraimento atento, emocional. né? Sim, E em muitos casos a terapia consegue resolver sozinha, mas às vezes é preciso de medicamento, né? Veja, aqui nós entramos num assunto um pouco delicado, porque em muitos casos a medicação sim, ela é necessária, mas também existe o risco de quando começam a aparecer esses sintomas, de se eu vou logo para a medicação, de não me comprometer com aquilo que precisa, porque a medicação ela vai gerar um bem-estar. Dá uma animada, né? E não resolve o problema, isso, né? Exatamente. Então, pode fazer uma camuflagem daquilo que eu preciso olhar, daquilo que... Porque como que nós temos que entender? A depressão ela é um sintoma, assim como uma dor de cabeça, uma febre alta, uma dor no estômago, é um sintoma. E o que é o sintoma? Ele nada mais é do que daquilo que me chama para olhar para aquilo que eu estou ignorando dentro de mim. Então, se eu vou logo para a medicação, existe esse risco de eu camuflar, continuar na minha vida normalzinha. E só empurrando para frente. E só empurrando para frente, e isso se cronificar. E aí sim... Ir uma bola de neve, Exatamente. Né? Exatamente. E assim, para a gente deixar para o pessoal de casa, uma coisa super importante é não ter vergonha, é não ter nenhum tipo de preconceito em relação a procurar ajuda. Principalmente homens têm essa dificuldade, né? Veja, é exatamente isso. Tudo aquilo que eu escondo pode se tornar um tabu, né? E quanto mais tabu se torna, mais difícil é para eu olhar para aquilo. Então, o ideal, sim. O ideal é que surgiu uma falta de sentido, um entristecimento, que eu comece a olhar para isso como algo que está querendo me dizer alguma coisa e que eu preciso dar a atenção devida. E buscar ajuda, né? Que é super importante, sem preconceito. Ajuda. E é muito interessante, se vale uma dica, olhar para a depressão com um olhar um pouco simbólico, né? O símbolo, né? Aquilo que une, que me traz, que me revela alguma coisa. Então, essa depressão, o que ela está trazendo para mim? Quais as mudanças necessárias? O que ela, né? Novamente, o que ela está pedindo a mim que eu estou ignorando? Né? Nós vivemos num mundo que a razão ela prevalece. E muitas vezes aquilo que não é racional não se torna aceito, né? E esse é um grande problema. Com certeza. Olhar bastante para isso, né? Isso. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Obrigada a você. Uma boa tarde.